basicamente da área de manutenção preditiva. Então, vai haver aí uma certa sinergia. Vocês estão vendo aqui à esquerda o bonequinho do lubrificador, esse herói que é o lubrificador, né? E o pessoal de gestão de manutenção, confiabilidade, preditiva, eles trabalharam de uma forma mais sinérgica, né? Então, vamos apresentar isso para vocês aqui. A ultrassom é bastante conhecido, ele já é usado há muitos anos na manutenção, mas não dessa forma que nós vamos apresentar hoje. Ela realmente é uma inovação. E a gente tem os vários pilares, né, do ultrassom, a forma como ele é usado para manutenção. E o que o ultrassom gera? Diferente um pouco da vibração, é o FIT, né, que é o acrônimo, né, de fricção, impacto e turbulência. Diferente da vibração, que ela é inerente aos equipamentos rotativos, o ultrassom ele é gerado quando existem esses três fenômenos. Se não houver nenhum desses três fenômenos, o ultrassom dinâmico, ultrassom de medição, diferente daquele para ensaios não destrutivos, para detecção de trincas, medição de espessuras, aqui a gente está usando o ultrassom de uma forma mais passiva, porque ele recebe, o equipamento fornece o ultrassom, não o instrumento, né, fornece o ultrassom, né? E o que a gente tem de fricção, né? Fricção e impacto. Rolamentos, engrenagens, acoplamentos, correntes, correias, polias, né? Então, tanto rolamento, engrenagem, que vai ser o foco hoje aqui na parte de lubrificação, baseada em condição, realmente a fricção, atrito, né? É importantíssimo. Então, é um parâmetro, uma grandeza que eu posso associar direto com fricção e impacto, né? Mas também o ultrassom permite eu fazer medições em turbulência. Onde que eu vou usar a turbulência na minha indústria? Vazamentos, pressão ou vácuo, que a gente chama de ar falso, né? Entrada de ar num sistema que tenha vácuo. Pode ser interno e externo. E também posso detectar a turbulência em problemas elétricos, né? Como corona, arco, descargas parciais. Então, realmente, o ultrassom ele já é uma técnica conhecida, mas a gente vai ver como é que ela pode ser usada especificamente na lubrificação e por que ela na lubrificação. Agora, os 8 pilares, né, que nós usamos aqui, né, vamos ver eles rapidamente para conhecer. A lubrificação baseada em condição é um dos 8 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar mecânico. Vocês estão vendo um equipamento que faz coleta, análise de detecção de problemas mecânicos, rolamento, engrenagens, né? O seguinte é o que nós vamos hoje entrar em mais detalhe, o LubriExpert, a lubrificação baseada em condição, mas também posso usar para vazamento, né, detectar vazamento. Existem equipamentos dedicados para vazamento ou tem equipamentos universais que fazem todos os outros pilares, inclusive vazamento. E temos equipamentos, tecnologias só para vazamento. A mesma coisa para a área elétrica. Aqui estamos usando exemplo de detecção de trilhamento numa fase de um transformador. Recentemente, nós instalamos sistemas de monitoramento online em transformadores de grande porte, né? Mas também usamos o SDT 340, que é um equipamento que permite eu fazer detecção de fenômenos elétricos indesejáveis, fazer o acompanhamento, fazer curvas de tendência. Mas também temos o pilar dos purgadores de vapor, o mau funcionamento dos purgadores de vapor, que como se fosse um vazamento específico, né? O purgador de vapor ele gera muito mais custo para a empresa até do que vazamento de ar comprimido. Vapor é muito mais caro do que vazamento de ar comprimido, embora vazamento de ar comprimido também tenha uma conta de energia elétrica muito alta, o do vapor é muito mais caro. Eu também posso usar ultrassom, aí está mostrando um exemplo de vazamentos de circuitos hidráulicos, em pistões hidráulicos. Então, ele é muito aplicado também na parte de detecção de equipamentos móveis. Posso usar em retroescavadeiras, posso usar em guindastes, né? Qualquer vazamento hidráulico eu também posso detectar. E isso eu posso usar em válvulas, né? Esse equipamento que não é muito usado em manutenção preditiva, mas detectar um vazamento numa válvula pode ser uma redução de custo. Eu me lembro muito bem que nós gastamos uma fortuna em catalisadores. Uma válvula dessa desregulada, dando vazamento, né? Você pode estar jogando dinheiro fora, jogando
produto caríssimo, né? Na sua linha de produção, né? Por exemplo, uma planta de celulose, né? Uma planta de papel, você tem esses catalisadores. Então, detectar vazamento também é um pilar do ultrassom. E, por último, menos conhecido no Brasil, que é a estanqueidade, onde permite detectar vazamentos de trocadores de calor, de vasos de pressão. Eu entro com uma fonte ultrassônica e detecto a perda da estanqueidade. Mas isso é só uma breve apresentação para vocês entenderem que o ultrassom realmente tem uma abrangência muito grande. Vamos voltar para a lubrificação, que é o tema hoje, né? Mas eu quis dar uma visão da abrangência que o ultrassom tem, que a gente nem todo mundo conhece. Então, voltando à lubrificação baseada em condição, por que o ultrassom, né? Porque ele pode trabalhar se complementando, trabalhando em parceria com a manutenção preditiva. Eu, há muitos anos, quando comecei a plantar preditivo em algumas plantas, imediatamente a gente assumiu também a lubrificação. A gente viu que já existia uma sinergia natural, mas também existe também atrito, né, entre a lubrificação e a manutenção preditiva. Vamos entender que atrito é esse, né? E por que que, às vezes, eles estão jogando em separado, e como é que a gente faz para eles trabalharem juntos? Como a gente pode juntar as equipes, né, e fazer uma equipe única, trabalhando para a confiabilidade do equipamento. Vamos falar do carro-chefe. Dediquei muitos anos da minha vida a rolamentos, o pessoal sabe disso, porque tem causas, as trocas prematuras de rolamento. Então, eu trouxe uma estatística aqui da SKF, né, mostrando que, de todas as trocas prematuras de rolamentos, 33% é diretamente ligado à lubrificação, 17% contaminação. 30% troca prematura, que simplesmente o cara é por oportunidade. Ele vai lá e vai trocar o equipamento, ele troca o rolamento também. E 20%, por incrível que parece ser o carro-chefe, quando a gente faz preditiva, que é o fator de carga, com desbalanceamento, desalinhamento, montagem, vibração ambiente, ele entra, na verdade, com uma contribuição de 20%. Ela aparece muito na preditiva, por quê? Porque a lubrificação, a contaminação, praticamente ela acontece antes, né, da fase preditiva da confiabilidade do equipamento. Vamos um pouco mais adiante com isso. Vamos pegar uma estatística aqui, as principais causas de falhas de motores elétricos. Isso é um material que está disponível na internet, vocês podem baixar esse material. A gente fez um pequeno resumo aqui, que de todas as falhas, essa é uma estatística da ABB, isso é da empresa, uma das que fabrica motores elétricos no mundo, mas tem essas estatísticas muito parecidas também. Eu tive recentemente na WEG, eles têm estatísticas muito parecidas com elas. 51% das falhas de motores elétricos nascem nos rolamentos, né? 16% na parte do estator, dos rolamentos, 16% em condições externas, 5% na parte das barras fotóricas, né? Acoplamento eixo, e 10% outras. Mas é interessante observar que a ABB, a própria WEG, outros Siemens, eles notificam que a causa número 1 é a lubrificação, ou por falta ou por excesso de lubrificante, ou lubrificante errado, né? Então, na verdade, a quarta causa para eles é desalinhamento. A quinta é a sobrecarga. Então, eles têm, assim, a gente vê nesse gráfico de pizza aqui a importância dos rolamentos, da lubrificação para motores elétricos. Por isso que alguns clientes aqui no Brasil já nos procuraram e estamos implantando lubrificação baseada em condição, focado primeiramente no motor elétrico, porque eles tiveram grandes volumes de perdas de motores elétricos por excesso de lubrificação. Excesso. O pessoal pensa que lubrificar bem é garantir que você lubrificou, colocou, preencheu a cavidade do mancal, do motor, com graxa. E isso não é verdade, a gente vai ver um pouco mais adiante, né? E qual que é a realidade, né? A realidade da lubrificação atualmente é essa aqui, ó. É o que eu vejo, eu vi nas plantas que eu fui gerente de confiabilidade, essa foto aqui à esquerda, onde você está vendo o motor elétrico totalmente contaminado, a graxa, o segundo também, o terceiro aqui é uma lubrificação usando
lubrificador automático, simplesmente ele não atendeu a necessidade dele, não está com a regulagem correta. A quarta falta que a gente vê, sujando o ambiente, contaminando o ambiente, aí a graxa está funcionando como contaminante para o ambiente, né? Então a gente vê um monte de problemas, né? Excesso de contaminação realmente essa é uma grande realidade. E por quê? E como relubrificamos os nossos bancais? Por que esse excesso ou essa falta? Qual que é o critério? Qual o critério para a gente lubrificar, né? O reabastecimento de graxa é necessário, né? A graxa se deteriora. Aqui está o exemplo de uma graxa em boas condições e uma deteriorada, né? E a gente tem, basicamente, mudanças físicas, mudanças químicas e contaminação externa, né? E durante muitas décadas, né, a indústria tentou usar cálculos numéricos para determinar intervalos de abastecimento. Agora, tem a ver com a viscosidade, a mudança física, a estrutura da graxa, as mudanças químicas, a degradação dos aditivos, a oxidação da base do lubrificante, né, a contaminação externa, poeira, umidade, vapores, partículas, uma série de contaminantes externos, tudo isso vai interferir no reabastecimento, na relubrificação. Aí que você pode ver que estado pode chegar, né, uma graxa que foi deteriorada, que perdeu suas características. Então, nós sabemos que precisamos relubrificar, é necessário. Agora, o que nós temos basicamente hoje é abastecimento baseado em calendário, que é um exemplo real de um equipamento que vem com a placa nele, onde ele determina que o rolamento 6318C3 aqui, devido à equação, ele precisa receber 32,7 gramas a cada 3.068 horas. Isso realmente, para a gente que é de manutenção, soa até como um pouco de piada, né? Mas ninguém consegue. Mas usa isso como uma referência, claro. Fabricante do motor, fabricante da bomba, fabricante do redutor, vai dar, né, essa condição de relubrificação. Mas como é que se calcula a relubrificação? Se a gente for olhar nos manuais dos fabricantes de rolamentos, nós temos aqui a equação geral para anual, mensal e semanal. Muito conhecida é essa terceira, que é diâmetro do rolamento, multiplicado pela largura do rolamento, tudo isso em milímetros, multiplicado por 0,0546. Essa é a equação geral. Ela funciona? Funciona. Ela é baseada numa teoria, tem toda uma equação, tem todo um estudo para determinar esses valores, mas isso é a realidade, né? O que nós vamos ter de verdade, né, para periodicidade, está aqui a equação da periodicidade, onde eu tenho que entrar aqui com o fator K, que é a variável ambiental, para determinar os intervalos de reabastecimento em horas e meses, né? E, bom, pessoal, esse é um trabalho duro da turma de lubrificação, do pessoal de confiabilidade, né? Adequar essa equação. Vamos entender ela um pouco mais, vamos um pouco mais adiante, e ver o que realmente altera a relubrificação. Então, você tem contaminação, umidade, vibração, posição, temperatura acima do esperado, equipamento já lubrificado, tem várias condições, né? E a equação mais realista que a gente tem, extraída também dos catálogos de rolamentos, a Noria, né, desenvolveu essa equação aqui que eu considero mais realista, onde você tem um tempo de relubrificação baseado aqui em alguns fatores de correção. Senão você veria que a equação vai ser resultado, o K, né, vai ser resultado de uma combinação de temperatura, contaminação, umidade, vibração, posição e tipo de rolamento. Agora, se a gente for obedecer essa equação aqui, que é uma equação mais realista, melhor do que aquela anterior, mais dedicada, um exemplo prático pode mudar. Jogando essa equação aqui, um rolamento típico pode mudar de 5.000 horas para 6 horas. De 5.000 para 6 horas. Tem que relubrificar a cada 6 horas. Se isso aqui usar o mínimo, pode mudar. Então, o que eu estou mostrando é que as condições ambientais, as condições operacionais, elas podem interferir muito na relubrificação. Então, como é que eu consigo, né, ter uma abordagem melhor para a relubrificação? Não mais somente baseada em tempo. A gente parte
da lubrificação baseada em calendário e vai aperfeiçoando. A gente não substitui o que nós estamos apresentando, a lubrificação baseada em condição, tira a baseada em calendário, porque ela, a princípio, ela está correta. Só que ela não leva em consideração tantas condições ambientais. Então, é uma verdadeira inovação que a gente teve, que foi medir o atrito, medir o impacto, medir o que está acontecendo no rolamento para determinar se eu estou acertando ou errando muito na equação da relubrificação, né? Então, está aí. O LubriExpert, um aparelho que foi lançado em 2017 na Europa, depois nos Estados Unidos, ele está ganhando logaritmicamente, ele está crescendo muito a utilização dele. Ele realmente ganhou todos os prêmios internacionais, porque ele assiste o lubrificador, ele apoia o lubrificador, né? Mas não elimina o lubrificador, ele vai apoiar o lubrificador, né? Usando ultrassom, né? Então, aqui a gente vai começar a entender como é que é a técnica, né, da lubrificação baseada em condição. Tudo começa com a área de confiabilidade. Nós estamos vendo a curva, a famosa curva PF, que agora ela já tem a sua nova versão. A Aladon publicou isso, né? O pessoal praticamente herdou aí, John Mobray. O ultrassom já era visto como uma técnica pioneira de preditiva, né? Antes da análise de vibração, antes da análise de óleo. Então, eu estou mostrando a curva que é extraída do site lá da Aladon, né? A gente pode pegar, como essa curva aqui, eu já encontrei dezenas como ela, né? E talvez a melhor dela seja de um usuário. Esse aqui é o Randy Rindel, ele publicou no site de confiabilidade a curva que ele agora chama de DIPF, né? Design, instalação, potencial de falha ou falha. Aqui na parte verde eu tenho o lado proativo, do lado amarelo e vermelho eu tenho o lado corretivo. E a preditiva, ela entra, vocês estão vendo ali, no número 1, o ultrassom talvez seja a primeira técnica que realmente detecta, né, equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos, lubrificação. E no número 7 ali da curva do Randy Riddell, a confiabilidade da lubrificação. A lubrificação ainda é do lado proativo, é do lado ainda que você não tem o defeito. Você não tem ainda o potencial de falha. Agora, se você ir degradando a lubrificação, você vai caminhar diretamente para a falha, né? Então, vamos olhar isso aqui sobre o ponto de vista que a gente conhece, questão de preditiva. O ultrassom acústico, ele consegue, né, pegar o rolamento quando ele ainda está na fase ainda que ele não tem defeito na pista. Envelope de aceleração, espectro de velocidade, expressão científica, já vai pegar o rolamento já ali nas fases mais avançadas do processo de defeito. Então, se eu usar ultrassom, eu estou indo para o lado proativo, do lado seguro da curva de confiabilidade. Então, aí houve a grande evolução. Foi quando pegou o ultrassom e jogou para dentro da área proativa. O que eu quero é que o defeito não se instale no rolamento, não se instale na engrenagem, né? Como estamos falando de lubrificação aqui, então a lubrificação baseada em condição é quando eu não permito que o defeito se instale no meu equipamento. Eu tive um chefe está lá na Cruz, o Cristiano, ele falava isso para mim, Hamilton, a principal função da área de confiabilidade não é monitorar um equipamento, é evitar que ele pare, que ele perda a confiabilidade dele. E ele pôs desafios para mim que hoje eu me sinto mais preparado para atender, que é ir para esse lado proativo da curva, né? Quando eu estou detectando ultrassom no estágio avançado, eu já tenho defeito. Quando eu estou detectando vibração, estou fazendo uma termografia, eu já estou detectando um problema, ele já está agora na curva. Então, é nobre isso, claro que é nobre. Mas se eu puder trazer para o lado proativo, eu estou economizando dinheiro, estou aumentando a confiabilidade, eu estou dando mais segurança operacional, menos acidentes, menos quebras de equipamentos, né? Então, e por que o ultrassom, né? O ultrassom, ele acerta a falta de lubrificante melhor que a vibração, isso daí eu vou mostrar para vocês, e ele nunca erra. A vibração, infelizmente, como nós descobrimos,
é que ela erra no excesso de lubrificação. Quando você tem uma lubrificação metal-metal, a vibração acerta até bem, o ultrassom acerta melhor. Mas, bom, antes eu faço um comentário. Os equipamentos que a gente usa, inclusive, eles medem ultrassom e vibração. A gente não tem absolutamente nada contra a vibração. O problema é que a vibração, ela não é a melhor indicador, eu vou mostrar para vocês, para detectar atritos, e que é a premissa de fazer uma lubrificação baseada em condição. Então, a gente vai assistir um vídeo aqui agora, mostrando o equipamento 270, que ele tem a capacidade de medir vibração e ultrassom simultaneamente. Ok? Tá, posso dar aqui para a gente assistir o vídeo? Esse vídeo ele está disponível no YouTube, na internet. Se vocês pedirem, a gente pode passar. Eu já comprovei isso daí. Realmente, o ultrassom é muito mais sensível ao atrito do que vibração. Para você começar a detectar o atrito por vibração, você vai ter que usar técnicas especiais, não é fácil, e você não vai detectar o atrito fluido metal. Você consegue até detectar com vibração metal-metal, né? Mas fluido metal, não. Pelo contrário, quanto mais graxa eu coloco, excesso de graxa no mancal, a vibração cai e o ultrassom sobe. E uma boa notícia para todos, a gente não precisa inventar a roda. Agora tem uma nova norma, uma norma ISO, a 29821 de 2018, aonde ela determina onde pode ser usado o ultrassom na manutenção preditiva. Mas também ela faz menção, vocês podem ver aqui nessa coluna aqui, lubrificação, né? E o critério de lubrificação está determinado pela norma, a fase aí de pré-falha, fase de falha. Então, isso está normalizado. Essa norma, a gente traduziu para português, não oficialmente, é claro, temos a versão em inglês também, mas ela já dá toda a utilização do ultrassom para lubrificação. E eu vou mostrar isso para vocês num caso real. Aqui a gente tem, né, medindo com o aparelho, estou usando 270, podia ser 340, podia ser o Lube Checker, o Lube Expert, mas vocês vão ver o som agora de um rolamento bom medido com ultrassom. Tão importante quanto ouvir no ultrassom, que é uma tradição do ultrassom, é medir com credibilidade, com qualidade, o valor do rolamento bom. Esse valor do ultrassom é medido com repetibilidade, posso fazer curva de tendência. Então, agora eu vou mostrar um rolamento que necessita ser lubrificado. Vocês estão ouvindo o som e eu... Ótimo. Esse ainda não está danificado ainda, ele está na fase que eu consigo melhorar a lubrificação, né? E houve um aumento, conforme a norma, de 6 dB, nesse caso aqui. Então, esse é um valor numérico. Então, vamos ver o próximo, agora já tem o início de falha no rolamento. Legal, vocês viram que realmente é bem mais estressante. Agora, eu vou colocar uma falha irreversível. Uma fase avançada do rolamento, o ultrassom também detecta. Então, aqui é um caso, casos reais, medidos, os valores eles aumentam nessa propriedade aí, e obedece à norma ISO, a 29821, ok? Vamos passar aqui adiante. Agora vamos falar especificamente de lubrificação. Aqui à esquerda, a gente tem o antes, o durante
e o depois da lubrificação. E à direita, nós vamos ter um caso onde a lubrificação estava adequada e o colega, infelizmente, foi lá e sobre-lubrificou. Vamos ver o primeiro. É nítido, a gente vê o momento que a graxa ela espalhou pelo rolamento e fez a lubrificação adequada. Mas agora a gente vai ver o caso oposto, aonde o lubrificador, infelizmente, está prejudicando o rolamento. A gente ouve nitidamente o aumento de atrito. Então, realmente, a lubrificação, em vez de ser um bem, como é o caso da esquerda, aqui está sendo um mal. Isso tem muito a ver com capa da lubrificação. Quando você começa a colocar muita graxa excessivo, começa a surgir o atrito metal fluido. À esquerda, você estava vendo o atrito metal fluido. Aqui desculpa, metal-metal. E à direita, metal fluido. Né? E isso tem muito a ver com capa do rolamento. Aqui acontece o seguinte: a gente precisa fugir da subjetividade. Tem pessoas que estão ouvindo bem, outros estão ouvindo não tão bem. O aparelho da lubrificação baseada em condição, ele tem que dar medições sem o uso do fone. O fone pode ser um bem, também pode ser um mal. A pessoa pode errar, porque é subjetivo. Então, aqui a gente está vendo nitidamente o antes, o durante e o depois, o valor do atrito está 38,7 dB, né, de ultrassom, e depois da lubrificação a gente tem 22,7 dB. Significa que a lubrificação foi um sucesso. Então, é um método quantitativo e não subjetivo, ou de qualidade, né? Então, aqui eu estou usando realmente, houve uma diminuição, que é logarítmico, né, de 6 vezes na amplitude. É nítido no ouvido, mas nem sempre a gente vai ter esse exemplo tão bonito como esse, né? A realidade, então, o valor quantitativo é fundamental. Por isso, que a lubrificação baseada em condição, ela tem que ter armazenagem de dados, ela precisa ter curva de tendência, ela precisa ter rotina do lubrificador, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Aqui é um exemplo de contaminação detectada. Não adianta lá, eu preciso dar um jeito de eliminar essa contaminação. Uf. Opa, só um instantinho só. Opa, vai você. O rolamento ainda não está danificado ainda. O rolamento está, a graxa está com contaminação. Essa contaminação vai gerar problema no rolamento. Vamos ver o slide a seguir. Aqui é um exemplo onde eu estou medindo 60 segundos, não, desculpa, 80 segundos emocionantes aqui. Realmente estava um atrito alto no rolamento. Aí a pessoa foi colocando graxa, né, lá pelos 10 segundos. Nos 20 segundos a graxa baixou. Lá pelos 30 segundos, o lubrificador continuou colocando graxa, né? Ao ponto que ele deixou, nos 80 segundos, ele praticamente deixou o nível de atrito o mesmo que ele encontrou. Então, ele estava salvando o rolamento, estava entrando, levando o rolamento para o lado proativo, e agora, infelizmente, o lubrificador vai levar para aquela área de predição, aquela que eu vou precisar usar uma técnica preditiva, pode ser ultrassom, pode ser vibração, pode ser monitorar lubrificante, pode ser uma termografia, pode ser qualquer técnica, né? Aumento de carga no motor, na bomba. Então, aqui a gente está vendo que a lubrificação tem um momento certo de colocar o lubrificante e um momento certo de parar. E aqui, um exemplo clássico, né, de contaminação por sílica. Tem um dissecante lá, não é bem fabricado, não é o caso de um discase, por exemplo, bem fabricado, que não contamina o lubrificante. Então, vocês vão ouvir antes da contaminação por sílica, que é perigosíssima para o rolamento, vai marcar
E à direita vocês vão ver já o rolamento realmente danificado. Ó, perfeito, suave. 2 dias depois da contaminação. Se você fizer uma análise de falha, você vai ver esse rolamento todo riscado. Porque a sílica ela é mais dura do que a pista e o rolete, que é da ordem de 58 Rockwell C até 62, 63 Rockwell C. A sílica é mais dura, então ela vai arranhar a pista do rolamento. E como é que a gente faz, na prática, para acertar a lubrificação? Então, aqui a gente vai ver um exemplo do LubriExpert lubrificando um equipamento. Então, você tem aí assistente, estamos aqui com o aparelho aqui, e ele já está em outra língua aqui, mas esse exemplo está em inglês, mas eu acho que exemplifica bem, né? Então, ele pediu para lubrificar, pediu para colocar 10 bombadas, a gente vai fazendo um processo um pouco mais rápido aqui, ele pediu 10 bombadas, né, para um total máximo de 40 gramas, né? Então, ele pediu inicialmente dar 10 bombadas. Então, vamos ver aqui, a pessoa vai dar as bombadas, eu vou interromper, não vou chegar a 10 bombadas, mas vamos fazer de conta que deu 10 bombadas, né? Ele pede para esperar 7 segundos para dar tempo da graxa se espalhar, né? E o aparelho fala: olha, foi bem sucedido, coloca mais 10 gramas. A lubrificação foi bem sucedida. Então vamos lá, vamos colocar 6 bombadas de graxa. Então a gente vai lá, aplica as bombadas, né? Eu vou encurtar aqui o tempo também, para a gente não perder tempo. Ele vai pedir novamente 7 segundos, que é a característica para essa rotação e para esse tamanho de rolamento. Agora ele está pedindo 4 bombadas, né? Ele já colocou aí um total de 16 gramas de teóricos 40, né? E vamos colocar 4 bombadas aí. Vamos deixar ele dar as 4 bombadas aí. É claro que isso é uma simulação, né, gente? Ele vai pedir para esperar novamente o tempo para a graxa poder disseminar. Isso é importantíssimo, você não pode medir imediatamente. E ele fala que foi bem sucedida. Ele começou com 50 dB e deixou esse rolamento com 38 dB de lubrificação. O que significa isso? O lubrificador ele tem um valor antes, durante e depois, quando ele termina. Então, ele registra esse valor. Ele prova que fez a lubrificação e ele prova que foi bem sucedida a lubrificação. Isso fica registrado na memória do aparelho e isso vai para o software. Então, o LubriExpert é a lubrificação correta, a localização correta, o intervalo certo, a quantidade certa e com os indicadores corretos. Então, o Ultra-Análise 3, junto com o equipamento LubriExpert, ele vai permitir a gente realmente enxergar o que está acontecendo no estado do equipamento atual. É a lubrificação baseada na condição. Eu posso ter as curvas de tendência, né? Aí você está vendo o LubriExpert estático, que ele só mede valores estáticos, mas também existe o LubriExpert dinâmico, que ele pega um dado de forma de onda e espectro, muito parecido com a vibração. Só que lembrando que o ultrassom ele é extremamente focado em atrito e impacto, né? Turbulência é quando é mais parte elétrica, vazamento, coisa assim. Mas então, esses valores, né, são normalizados, tem norma ISO para isso, e o software permite eu fazer essa curva de tendência. Posso ver caindo também, trazendo o equipamento para o lado confiável da curva PF, ou que a gente já mencionou aqui, a DIPF. Né? E como é que é o processo? Qual é a tela do aparelho? Aí está a sequência, né? Qual que é a graxa? Ele pode medir a temperatura, porque também tem medição infravermelho. Ele faz a medição inicial, ele registra, ele fala o quanto de graxa eu preciso colocar, ele avalia, né? E ele dá o relatório de quanto que eu efetivamente precisei de colocar de graxa. Pode ser até que não preciso colocar nem 50% ou 20% do que originalmente estava pela equação de relubrificação. Então, a gente realmente pode acertar a lubrificação, nem mais, nem menos. Né? E um software que faz isso, né? Ele tem banco de dados de rolamento, ele tem modo guiado, modo livre, ele tem lista de itens, ele gera ordem de serviço, ele tem mensagens, como um software
muito parecido com o de preditivo, muito parecido com o software de lubrificação, ele é a fusão dos dois, né? Ele já está em português, já tem aí uma boa quantidade de empresas já usando esse software, já tem empresas prestadoras de serviço usando esse sistema já. Nós temos empresas de grande porte, como Petrobras, como Braskem, Klabin, avançando bem aí, utilizando esse conceito de ter a lubrificação baseada na condição, né? Então, o UltraAnálise 3, que é o software que gerencia isso, ele vai ter rotas, ele vai ter ordem de serviço, ele vai ter estatísticas, vai ter alarme, vai ter perfil de tendência, ele vai ter linha de referência e também vai fazer relatório de consumo do lubrificante. Eu posso ver se eu estou usando mais ou menos lubrificante do que deveria. E tudo começa eu cadastrando os lubrificantes, cadastrando as minhas bombas graxeiras, né? Por quantidade, por cor, para eu não misturar as bombas, né? E aqui vem talvez a tela principal, que é baseado na periodicidade, né, do rolamento. Isso aí é o valor baseado na equação, não muda, né? O tipo de graxa, o tipo de bomba, o tipo de rolamento, aqui, ó, para cá, estamos usando, não sei se o pessoal vai conseguir ler, o 6313, que tem essa geometria aqui, para uma rotação de 1785. Ele faz todo aquele cálculo para mim e determina 33 gramas. Só que ele vai dar essa programação para o lubrificador, ele vai informar. E aí já tem um banco de dados, os principais rolamentos, os principais fabricantes, tudo isso está no banco de dados do software do Ultraanálise 3. Aqui é um exemplo de gerenciamento de alarme, que você está vendo uma lubrificação que estava com 52, eu coloquei 27 gramas de graxa, estou com 43. Posso ajustar alertas, alarmes, eu posso iniciar uma lubrificação baseada numa medição. Eu posso usar o ultrassom, não para lubrificar, mas eu posso fazer uma inspeção, posso fazer uma rota e detectar que equipamentos estão precisando lubrificar, porque eles estão com valores já estabelecidos no software como em alerta ou em alarme, precisa lubrificar. Então, nós estamos chegando aqui já na parte de exemplos, né? Mas tudo que eu estou querendo mostrar para vocês é que o Lube Expert ele também tem a capacidade, né, de avisar para a equipe de monitoramento, para a equipe de preditiva, que está algo errado no rolamento. Que ele foi lá, que ele lubrificou e não deu certo. O Lube Expert tem essa capacidade. Inclusive, ele pode fazer uma avaliação de julgar que o rolamento está danificado. Então, isso pode ajudar muito a equipe de preditiva. Por isso, aquele slide que eu mostrei, a integração entre o lubrificador e o monitoramento. Eles vão conversar a mesma língua, porque ele também está fazendo uma primeira linha de defesa para o pessoal de preditiva, pessoal tradicional de vibração. Agora, lembrando que ele está tentando deixar a curva do lado proativo, para que não haja o defeito, né? Porque quando você já detectou o defeito, agora você vai monitorar um problema, né? Então, se já existiu o problema, por que não trabalhar integrado com o pessoal de preditiva, né? Aqui vocês estão vendo o exemplo aqui de uma pessoa que está fazendo uma inspeção com o 340, né? E a gente vai ver agora exemplos aqui para vocês, né? Aqui é o caso, por exemplo, de uma fábrica de açúcar, de beterraba, onde o pessoal encontrou valores altos de ultrassom, eles fizeram a lubrificação, os valores baixaram, né? Foram para o valor dentro da segurança, né? Seria a queda brusca, né? Mas, por algum motivo, fizeram uma lubrificação que não estava correta, né? Que ou o lubrificante estava errado, uma coisa, tanto que voltou muito rapidamente, né? A entrar em alerta, entrar em perigo, e foi novamente lubrificado, mas só que agora a lubrificação já foi avisada que houve uma mudança muito brusca aí, e agora sim a lubrificação voltou às condições normais. Então, ele saiu de um valor de referência aí de 33,9 para 23,9, indicando que realmente a lubrificação agora está adequada. Ela está com a curva dela, vocês estão vendo ali a curva, ela agora está na condição verde. Vocês estão vendo aqui à esquerda o sinal verde de que a lubrificação está ok. Então, paz no meu equipamento, paz na minha rosca, né? Essa rosca de
que inclusive baixa a rotação. O ultrassom ele praticamente independe da rotação, diferente um pouco da vibração, que a gente sabe, inclusive a norma ISO estabelece que medições abaixo de 10 RPM é recomendado usar ultrassom em vez de vibração, porque os sensores de vibrações standard, os padrões, eles não têm a sensibilidade que o ultrassom tem para detectar atrito, impactos de baixíssima rotação, né? Não tem energia suficiente. Mas para o cristal piezoelétrico do ultrassom, porque se você olhar construtivamente um sensor de ultrassom, é muito parecido com um sensor de vibração, só que ele é desenhado para pegar ondas longitudinais. E a vibração ela é desenhada, o cristal, para pegar ondas transversais, movimento. Né? O ultrassom não é para pegar movimento. Né? É outro tipo de informação. São parecidos, mas não são iguais. Ok? Então, aqui um exemplo prático. Né? Esse é um exemplo da Europa, né? 2017, quando esse produto foi lançado. Né? Aqui nós já temos um exemplo de um ventilador aqui no Brasil, onde a gente conseguiu aí, executar a lubrificação adequadamente. Foi uma demonstração feita, o cliente percebeu que tinha a quantidade certa para colocar a graxa, deu certo. Com 4 gramas já foi suficiente. Se a gente colocasse mais do que 4 gramas, começava a aumentar o ultrassom. Então, realmente, foi um caso inédito aí. Outro exemplo foi um fabricante de motor elétrico, grande fabricante de motor elétrico, que pediu para a gente comparar o ultrassom com vibração num rolamento em garantia, contaminado, né? Que simplesmente ele foi colocando graxa, a gente medindo ultrassom e medindo vibração, a vibração ia caindo, o ultrassom ia caindo. Ah, não, desculpa, me enganei. O ultrassom sempre subiu. Aí a gente parou de colocar graxa, abrimos o mancal, tivemos a oportunidade de ver que a graxa contaminada não permitia que a graxa nova entrasse no rolamento, ela estava indo para dentro do motor. Na verdade, a graxa contaminada ela é mais dura, ela tem uma viscosidade, ela tem muito maior, né? Então, ela vira quase como uma carapaça, né? Então, não deixa o rolamento, a graxa boa entrar no rolamento, né? Outro exemplo clássico foi uma grande empresa de petróleo aqui do Brasil, uma refinaria aqui no estado de São Paulo, que estavam perdendo 20, não, peraí, 200 motores de média potência por ano por excesso de lubrificante, né? Porque o excesso de graxa estava indo para dentro do motor e a graxa, todos os produtos que tem na graxa, afetavam o verniz, estouravam o motor. Então, a área elétrica estava pagando a conta do excesso de lubrificante. Eles compraram da gente 3 Lubexperts e deram de presente para a equipe de lubrificação. E a equipe de lubrificação, a gente foi ver a reação deles, eles gostaram muito, porque eles também achavam que colocavam muita graxa nos motores. Mas o pessoal da vibração mandava colocar mais graxa, porque ela só caía. Caía lá o valor de Peakville, se eu não me engano, né? Baixava o valor de vibração, baixava o valor de envelope e o cara pondo graxa lá. Né? E, na verdade, ele estava sobre lubrificando. Né? Aqui é um outro exemplo, né, onde a gente colocou 14 gramas de, e simplesmente subiu. Foi de 27 para 29, vocês estão vendo aqui na tabela. Conclusão, a gente parou de lubrificar porque aquele mancal já estava sobre-lubrificado. Então, são exemplos de campo, são exemplos reais, né, que a gente foi lá e mediu. Então, o aprendizado está sendo fantástico, porque nós estamos realmente aprendendo que excesso de lubrificação é tão ruim quanto a falta de lubrificação. Eu diria até que pior, porque isso gera uma falta de confiança no sistema. Os lubrificadores, eles sofrem com isso. Por quê? Porque quando ele coloca excesso de graxa lá no motor, na bomba, no ventilador, aquilo esquenta, atrito. O que acontece com o atrito? O óleo se separa do sabão e o rolamento morre sequinho, cheio de graxa lá dentro. Né? O óleo que interessava, né, ele saiu do mancal,
e ele ainda pode ser acusado de ter lubrificado mal. Então, a lubrificação baseada em condição, ela vem dar realmente muita força para o lubrificador. E ainda ajuda também o lubrificador a ser parte da confiabilidade do equipamento de uma forma proativa.